Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar das eleições de 2022, que, muito embora estejam ainda a um ano de distância, já estão na realidade completamente no cotidiano, completamente no dia a dia da política brasileira, né? Todo mundo só fala em eleição, o presidente Bolsonaro, enfim, acho que ele só fala em eleição desde pelo menos 2016 e ele continua nessa atuada até agora, mas é claro que os outros atores têm se movimentado, né? O ex-presidente Lula tá com o bloco na rua, tem viajado o país, conversado com muita gente. A tal da terceira via tá se tentando construir. Parece que agora um dos nomes que tem se fortalecido bastante é o nome do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, dentro do PSDB, mas tudo isso ainda vai depender, inclusive, de uma definição de prévias. E claro que quando a gente fala de eleição, não é só da eleição presidencial. Estamos falando também de eleição para governadores, né? Ano que vem haverá também a renovação dos governos estaduais e eleições para o Legislativo, tanto o Congresso Nacional, Câmara e Senado, como as Assembleias Legislativas Estaduais. As regras têm mudado frequentemente, e não só para as eleições de 2022, mas a gente pode ter mudanças ainda para, quem sabe, até 2024, eleições municipais, nunca se sabe, né? Mas, enfim, são as novas regras que foram aprovadas, é com base nelas que as eleições vão acontecer. Enfim, e para resolver essa questão, para discutir essa questão e a gente tentar entender um pouco o que está acontecendo, tanto do ponto de vista das regras, como das articulações visando a disputa eleitoral do ano que vem, eu tenho duas convidadas. Uma é a Lara Mesquita. A Lara, ela é pesquisadora do CEPESP, cientista política, trabalha com questões relacionadas a instituições políticas, partidos, eleições, entende tudo desse assunto. E a outra é a Débora Tomé, que também trabalha com essa temática de eleições, partidos, mas focando num aspecto específico que é a questão de gênero. A Débora, ela é pesquisadora associada do LabGen, o Laboratório de Estudos de Gênero e Interseccionalidade da Universidade Federal Fluminense, a UF, e ela publicou um livro relativamente recente, de 2016, que é Mulheres e Poder, que saiu pela editora da FGV, editora da Fundação Getúlio Vargas. E feito aí esse introito, apresentadas as nossas convidadas, eu dou as boas-vindas a elas e começo pela Lara. Lara, bem-vinda primeiro e, por favor, conta um pouquinho aí pra gente como é que as regras eleitorais mudaram recentemente, no que isso tende a alterar o processo político-eleitoral daqui até 2022. Com a palavra. Oi, Cláudio, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com a Débora, que é uma amiga querida, e com quem eu tenho conversado de maneira desestruturada constantemente nesses últimos meses. Eu acho que, para começar, tem isso que você sinalizou, né, Cláudio? A gente praticamente tem, todo ano ímpar, tem alguma reforma eleitoral, desde a aprovação da lei dos partidos políticos em 95 e da lei das eleições em 97, a gente pode dizer que a gente nunca teve duas eleições seguidas com as mesmas regras, nem antes, na verdade, porque aí para cada eleição se aprovava uma lei específica regulamentando cada eleição, e uma coisa importante é que a gente sempre fala assim, tem a mini-reforma de 2009, a mini-reforma de 2015, a mini-reforma de 2017. Bom, eu acho que a 2017 foi a reforma mais estrutural que a gente teve desde a aprovação da Lei das Eleições de 97. Porque em 2017 a gente conseguiu reestabelecer uma cláusula de desempenho que limita o acesso a recurso público. Essa cláusula estava prevista até de maneira mais draconiana na Lei das Eleições de 97, mas acabou caindo por uma interpretação do Supremo que ela seria inconstitucional, e essa cláusula pôs fim às coligações, que acho que é um consenso na ciência política que o fim das coligações vai contribuir para diminuir a hiperfragmentação do parlamento brasileiro. Nas eleições proporcionais. Coligações, né? nas eleições proporcionais, isso. Então, foi uma... Tem outras questões menores, mas essas duas mudanças são bastante substantivas e com um grande impacto no quadro partidário e eleitoral brasileiro. A gente teve a eleição de 2020 municipal e me parece que os partidos
na verdade, acho que tem duas coisas, desculpa, Cláudia, eu vou voltar. Quando foi aprovada a reforma de 2017, ninguém esperava que a eleição de 2018 fosse ter o resultado que teve. E aí, vou pensar aqui especificamente no PMDB e no PSDB, que diminuíram as suas bancadas federais de maneira substantiva. E que houvesse o tsunami bolsonarista. Então, uma primeira análise que eu faço é que a reforma de 2017 foi aprovada com os partidos pensando que a gente passou por uma crise política, o impeachment da Dilma, agora a gente tem o governo Michel Temer, mas tudo vai se reestabelecer na eleição de 2018. Então, essa reforma, a gente sabe mais ou menos para onde ela vai levar os partidos médios, quem tem mais chance de sobreviver e quem não tem. Bom, não foi o que aconteceu em 2018, o quadro mudou bastante, partidos perderam muitas cadeiras, o PSL cresceu, embora ninguém tenha expectativa que ele continue sendo um partido grande em 22, e aí tem essa dúvida de praticamente todos os partidos. O que vai acontecer em 22? Agora a cláusula de desempenho ela está um pouquinho maior, não é? Os partidos vão ter 2% dos votos válidos ou eleger 11 deputados. Será que a gente vai dar conta disso? O governo Bolsonaro foi um caos. Eu acho que para os partidos está, inclusive, difícil estimar o que vai ser a eleição de 22, quem vai crescer e quem vai perder. Talvez o único consenso seja que o PSL não vai repetir o feito de 22, porque ele foi muito influenciado pelo Bolsonaro, o Bolsonaro não está mais no partido, então a legenda que tem mais tempo de TV e mais recurso público para financiamento de campanha deve minguar. E aí, né? O que vai acontecer? Embora ela não vá nem mais existir, né? Ela vai se fundir aparentemente, bem, né? só acredito quando eles quando acontecer, né? Registrarem no TSE, só quando acontecer. Mas isso, e o resultado das eleições de 20, que não foi tão auspicioso para alguns desses partidos, a gente viu que os partidos do Centrão tiveram um bom desempenho. O PSD, o PP, o Republicanos, o próprio DEM, eles conseguiram se organizar e ter um bom desempenho nos municípios, o que a gente sabe que tem uma correlação com a eleição para deputado federal. Então, mas, por exemplo, para o PSDB não foi um resultado tão auspicioso. O PT se recuperou um pouco nas cidades médias, mas também não teve um desempenho tão auspicioso. Então, está todo mundo mais no escuro para a eleição de 22 do que para a eleição de 18, quando os partidos tinham uma boa estimativa do que ia acontecer. Soma-se a isso a mudança das regras. Bom, o cenário é obscuro, as regras mudaram, e aí a gente vai arriscar? Eu entendo que é isso que motiva a demanda por uma nova reforma eleitoral em 21. Porque, de uma maneira geral, a gente estava muito satisfeito com as reformas de 17, né? Nós, cientistas políticos, assim, ela tinha finalmente caminhado no sentido que a gente dizia que poderia contribuir para a melhoria do sistema, e foi feita de uma maneira bem gradual, com a cláusula de desempenho entrando aos poucos, com o fim das coligações acontecendo não na eleição imediata, mas mais para frente, então para dar um tempo de todo mundo se organizar. E aí, essa insegurança fez com que surgissem demandas tão esquizofrênicas como a do novo Código Eleitoral, que foi feita de uma maneira... não é esquizofrênico a necessidade de um código que organize a legislação eleitoral, mas essa ideia de que ela foi feita num grupo de trabalho, onde a gente não tem acesso aos documentos. Se você entrava lá na página da Câmara, na página do grupo de trabalho, só tinha as convocações para as audiências públicas, mas não tinha nada sobre a estrutura do projeto, sobre as reuniões das sessões, não tem nada que a sociedade pudesse acompanhar e entender para onde estava caminhando esse debate, que é diferente de quando um debate passa por uma comissão, por exemplo, né? E aprovada de maneira assodada na interpretação da sociedade na Câmara dos Deputados,
um conjunto de leis com mudanças tão profundas no regramento eleitoral. Felizmente, o Senado barrou e a gente chega na eleição de 22 com mudanças pontuais. Foram aprovados três projetos foram aprovados. Um é a Lei 14.208, que institui as federações partidárias. Então, que diz que 2 partidos ou mais podem se unir numa federação partidária, e a federação é diferente da coligação porque ela é nacional, então ela vai valer para a eleição para presidente, para deputado estadual, federal, senador, e governador, e ela tem uma duração de 4 anos, o que implica que a federação vai estar ativa também na eleição municipal. Então, a federação, assim como as coligações, os partidos se juntam e funcionam como um único partido, mas ela não se restringe unicamente ao momento da eleição, ela se aplica também ao governo e ela é nacional. Então, é melhor a gente ter federação do que coligação, acho que é um avanço. Eu, particularmente, não sou tão fã das federações, mas em conversas, até no nosso grupo de estudos do CEPESP, me convenci que as federações podem, eu acho que elas vão ter menos impacto do que a gente imagina. E uma das razões pelas quais elas vão ter menos impacto do que a gente imagina está relacionada com a segunda lei que foi aprovada, que é a Lei 14.211, se não me engano, agora eu já perdi, que redefine o cálculo do quociente eleitoral e o tamanho das listas partidárias. Então, essa é a outra inovação. Agora, os partidos ou as federações podem apresentar candidatos em número igual ao de cadeiras em disputa mais um, independente do tamanho do distrito. Um único candidato? Porque antes era uma vez e meia ou 2, né? Quando era coligação era 2, uma vez e meia. Agora São Paulo, deputado federal, cada lista pode ter 71 nomes, no Acre 9, né? Porque o Acre elege 8. Sim. Então, um estado que elege 30 pode ter 31 nomes na lista de cada partido. Isso vai ser especialmente, eu acho que impacta especialmente nos estados com magnitude pequena, porque se a gente pensar em São Paulo, é difícil um partido montar uma lista com 70 nomes. Então, se eu tenho uma federação de 2 partidos, dá para compor. Mas nos estados com magnitude pequena, o menor partido provavelmente vai ter poucas cadeiras na lista. O maior partido não vai querer dar muitas cadeiras na lista. E isso vai tornar para o menor partido da federação cada vez mais difícil que ele consiga cumprir a cláusula de desempenho, porque eu estou apresentando menos candidatos nacionalmente. Então, me parece que isso vai ser um fator de resistência das elites regionais, políticas, à formação de federações nacionais. Só uma questão, Lara, que acho que é bom esclarecer. A cláusula de desempenho, então, ela não vai ser contada para a federação, ela continua a ser contada para o partido. A federação só conta, além da questão do funcionamento nacional aí durante 4 anos, para fins de cálculo do ingresso, né? Ou seja, eu acho que ela conta para a federação. Ela conta para o cálculo de desempenho, Cláudio, mas um dos argumentos dos partidos para defender a federação eu vou ter um tempo para me reorganizar e conseguir sozinho superar a cláusula de desempenho. Porque a pergunta é, por que federação e não fusão dos partidos? Não, porque eu quero manter a minha autonomia. Eu quero manter a minha autonomia porque eu tenho expectativa de, algum momento, poder fazer voo solo eleitoral. Né? Só que se você vai... A minha questão se um partido não conseguia se estabelecer num contexto de coligação eleitoral, quando ele era independente no parlamento, quando em alguns estados ele poderia sair sozinho, por que isso vai ser mais provável de acontecer num contexto de federação, onde os partidos têm menos autonomia uma vez dentro da federação, a identidade unitária deles é menos marcada. No parlamento, eles atuam em bloco, como sendo um partido único, eles não têm mais o líder
do PCdoB, o líder do Cidadania, é o líder da federação, né? Então, assim, diminui a visibilidade desses partidos. E se ele ainda tiver se ele ainda tiver menos espaço para lançar candidatos, me parece que tudo isso vai dificultar ainda mais a formação das federações ou vai fazer com que elas não tenham o efeito que esses partidos imaginam. Eu imagino que elas têm mais chance de funcionar entre partidos pequenos, mais ou menos do mesmo tamanho, do que com um partido grande puxando um partido pequeno. E a terceira mudança foi na PEC 111. Então, a gente tem a mudança o estabelecimento das federações, a mudança do tamanho das listas partidárias e da regra para o cálculo da distribuição das sobras, que são aquelas cadeiras não alocadas pelo quociente partidário, e a terceira é a PEC 111, que era a PEC que tentou mudar o sistema eleitoral e tudo, mas que saiu com um texto bastante razoável. Essa PEC, ela tem 4 pontos principais. O primeiro é a mudança da data da posse de presidentes e governadores, que deixa de ser 1º de janeiro. Isso vale só para 2026, não vale já para 2022, mas para presidente vai ser 5 de janeiro e governadores dia 6. O segundo aspecto fala sobre fidelidade partidária, então, que diz que os partidos podem fazer um acordo com seus parlamentares e se eles mudarem de partido mediante esse acordo, eles não correm o risco de perder a cadeira. Porque hoje pode ter o acordo, mas o suplente pode entrar na justiça questionando e o cara perder a cadeira, o Ministério Público Eleitoral pode entrar à revelia do partido, então a lei dá uma organizada nisso. O terceiro é sobre registro de estatuto, dizendo, olha, se um partido fizer alteração no seu estatuto, no TSE, o TSE só pode avaliar os artigos que estão sendo alterados, ele não pode mais se manifestar sobre o estatuto como um todo. Isso gerou alguma confusão no passado. E o quarto o ponto de mudança, que é o que traz mais mudança efetiva, é o que estabelece que entre as eleições de 22 e 30, votos dados a mulheres e negros contam em dobro para a distribuição do fundo eleitoral e do fundo partidário. O fundo eleitoral tem uma regrazinha lá que diz que 35% do valor do fundo é distribuído proporcionalmente à quantidade de votos que cada partido recebeu. Então, o partido que receber mais votos em candidatas mulheres ou em candidatos negros vai ser beneficiado frente aos outros. E o fundo partidário, 99% deles é distribuído proporcionalmente à votação dos partidos. Então, o impacto talvez seja até maior no fundo partidário do que no fundo eleitoral, mas me parece um incentivo que pode ser positivo. A gente precisa entender ainda como que os partidos vão fazer o uso desse recurso a mais que eles vão receber, que eu posso receber um recurso a mais e não privilegiar candidatas mulheres e candidatos negros na alocação desse recurso, né? Então, a gente ainda precisa ficar atento sobre como isso vai funcionar na distribuição dos recursos públicos, mas, a princípio, parece um incentivo para que os partidos favoreçam e estimulem candidaturas de mulheres e negros. Falei muito. Não, falou muito, mas falou bem. Débora, você quer? A Lara terminou aqui falando justamente dessa questão, né, da mudança na legislação visando aí candidaturas de mulheres e negros e com esse incentivo aqui, digamos, os partidos tenham mulheres e negros mais bem votados proporcionalmente do que os demais candidatos, porque mesmo que elas não aloquem depois recursos para candidaturas desse perfil, o fato é, essas candidaturas tendo um bom desempenho, os partidos ganham, né? Como é que você enxerga aí esse conjunto de mudanças, né? Você acha que são positivas? Você acha que vão surtir os efeitos que, enfim, a gente imagina que são os efeitos que orientaram a sua criação? Bem-vinda, Débora.
Obrigada, Cláudio, pelo convite. É um prazer estar aqui com a Lara. Como eu brinco, assim, é sempre... Eu brinco, mas é verdade. É bom ouvir a Lara, que eu sempre vou aprendendo, assim, das instituições brasileiras, que acho que poucas pessoas conhecem com tanta profundeza. Então, eu queria agradecer e queria falar um pouco desse tema. Vou voltar um pouquinho no antes. Quando saiu a reforma eleitoral, e a Lara me ouviu aí chorar muita pitanga, quem está relacionado não só à pesquisa, como também ao ativismo, porque acaba que muita gente que pesquisa mulheres também está relacionado com essa questão de também fazer o ativismo por mais mulheres na política, né? Então, começou um grande movimento. A gente criou uma frente, que eu quero falar os movimentos, né? Foram criando frentes, porque a nossa preocupação era com uma eventual a nossa preocupação era com a questão do distrital. Porque já se sabe que voto distrital é muito ruim para a mulher, porque os partidos, qualquer voto majoritário, né? Tem um homem, tem uma mulher, ele vai optar para o homem, que é mais fácil do homem ser eleito do que a mulher. Então, começou uma preocupação enorme em torno disso, uma movimentação junto às deputadas federais e tudo para tentar que o caminho não fosse por aí. Enfim, rodou-se, aí criaram, vai criar uma reserva de 15% das vagas, caso tenha distrital. O 15% também não nos interessava, que é o que o Brasil tem hoje. O Brasil é o pior país da América Latina em representação feminina, com esses 15% do Congresso, da Câmara Federal. Então, começou esse 15%, não vai ser isso, vai ser 18%, e assim foram os movimentos tentando pressionar para que, enfim, tentasse sair de outra forma. Ao final, como previa a Lara, não aconteceu, o distrital não passou e a gente acabou tendo essa, não vou dizer que foi uma surpresa, mas eu acho que o que se desenhou, os movimentos estavam esperando assim que a gente realmente fosse uma debacle, fosse um retrocesso que a gente ia acompanhar em relação aos direitos das mulheres na política por conta dessa reforma eleitoral, né? Eu acho que a gente veio de uma alta muito expressiva na participação das mulheres, que foi, em 2018, até 2018 a gente tinha um teto de 10%. E tem uma dinâmica que é o seguinte, quando você tem eu costumo falar que é um chacoalhar do sistema, né? Quando você tem uma mudança grande, normalmente as mulheres entram mais. Então, as nossas grandes altas de mulher, se você for olhar ao longo do tempo, quando tem a Constituinte, quando você tem a volta da democracia ali, você tem o maior aumento que a gente observa no número de mulheres deputadas, você tem uma pequena alta quando entra o Lula, em 2002, naquela eleição de 2002, e você tem uma outra alta, que não é pequena, uma alta de 50%, e muito também por causa dessas mulheres do PSL. São novos nomes, é quando você tem alguma mudança ali no Congresso. Eu sempre brinco, porque a gente não sabe assim, mas eu suspeito que seja os dois, se mulheres não são eleitas porque são novos entrantes ou não são eleitas por serem mulheres, né? São dois mecanismos diferentes. Então, quando você tem um volume maior de novos entrantes, as mulheres vão junto. É assim que funciona, vem funcionando de uma certa forma. Em 2018, a gente teve um outro ponto, que foi a determinação dos 30% dos fundos que a Lara mencionou, que fossem destinados especificamente para as campanhas de mulheres. Então, foi entendido que eles deveriam seguir as cotas. Então, essa é uma outra importante, digamos, causalidade ali, de ter havido esse aumento de mulheres. Essa mudança que eles estão fazendo é muito baseada, quer dizer, eu presumo que ela foi inspirada pelo que está sendo feito no Chile. No Chile, o que acontece? No Chile, a campanha ela não é pública, ela é privada, mas o Estado dá um prêmio para os partidos que mais elegem mulheres. No Chile, isso não teve... Eu sei que na memória da gente, né, tá constituinte e tal, mas no Chile isso não teve ainda um grande resultado. Tá? Assim, porque para as medições que foram feitas, já tem trabalho a respeito desse resultado, ainda não teve um grande resultado o impacto desse prêmio que o Estado dá. Mas o modelo de financiamento é muito diferente do nosso. Então, isso é algo que a gente vai ter que cotejar, né? Olhar quais são os incentivos e os diferentes incentivos acumulados também.
Só uma coisa, essa questão desse financiamento, a gente viu na eleição para constituinte que nós tivemos paridade, né? Isso não foi Sim, isso que produziu esse resultado, então. Então, esse estudo no qual eu estou me baseando é um estudo anterior à Constituinte, é um estudo da Jennifer Piscopo e da Magda Roth. Elas fizeram um estudo e não tinha tido impacto. A questão da Constituinte, assim, acompanhando um pouco o caso do Chile, eu imagino que tenha... Eu acho que sempre dinheiro faz muita diferença. Assim, até depois, até eu quero fazer uma pergunta para a Lara sobre se ela não acha que esse dinheiro todo do PSL vai fazer alguma diferença. Mas no Chile também teve a questão do movimento social. Muita gente que entrou na Constituinte eram pessoas que estavam na rua e que estavam fazendo movimento social. Porque quando você vai olhar nas deputadas do PSL que entraram em 2018, as campanhas dela foram campanhas de baixíssimo valor. São campanhas em torno de R$200 mil, que para uma campanha de deputado federal exitosa é muito baixo. Partidos como o PSL e o PSOL elegem mulheres com um valor de campanha muito baixo. O PSL elegeu a segunda maior bancada na bancada feminina, né? O segundo partido na bancada feminina também. Então, assim, você tem vários, claro, acaba sendo não só o dinheiro, mas o dinheiro é algo muito importante. Então, quando a gente pensa nesse dinheiro que está vindo agora, né, que vai vir para os partidos, embora eles não tenham essa obrigatoriedade, ele tem um 30% ali, que se ele tiver muita mulher, vai aumentar, ele aumenta relativo, mas ele aumenta o número absoluto dele, vai ter mais dinheiro. Ele pode não distribuir, mas aquele 30% que acaba sendo teto, vai ser um volume maior de dinheiro e ele pode distribuir. O que acontece nessas eleições? Nas eleições que a gente tem, uma coisa que acontece, que todo mundo sabe, quando você bota a vice-mulher. Na última campanha eleitoral, eu lembro que eu fui num debate das vices. Não sei se vocês lembram, eram várias vices, mulheres. O Bolsonaro não tinha vice-mulher, mas o Haddad tinha, o Ciro tinha, o PSDB também tinha, eram várias vices mulheres. Isso é uma forma, porque não está designado exatamente a destinação de recursos por causa da autonomia do partido. Então, isso é uma coisa que acontece. A outra coisa que acontece, se eu estou pensando assim, nas legais, tá? Assim, dentro da ideia de... Então, uma é entrar isso. Outra, quer dizer, você põe o vice-mulher, a chapa majoritária passa a ter mulher, então ela pode receber mais recurso, conta na distribuição de recursos para mulheres, né? Conta. Isso não é, isso até assim, também já tivemos essa conversa, eu e Lara, como vocês viram, não é de todo um problema o fato de ir para uma vice-mulher. A vice-mulher também tem relevância, né? Ela não é um aspecto decorativo. Mas, de fato, isso acaba fazendo com que o dinheiro que sobra vai para candidatas muito competitivas. Então, a gente não consegue tanto aumentar esse 15%. Então, para te dar um exemplo baseado na eleição de vereador, que tem uma dinâmica um pouco diferente, porque é muito mais candidato, é tudo diferente. Mas na eleição de vereador, a gente teve um aumento de 12%, 12, 13%, que era o total de vereadoras no Brasil, para 16%. Não é pouco, quer dizer, é pouco, e assim, se você olhar o número absoluto, aumentou pra caramba, sim, mas a base é muito baixa, né? É muito lento, quando eu falei, tem países como o México e a Argentina que já estão na paridade, eles estão em uma outra etapa do processo. Então, é possível que impacte se os partidos, enfim, decidirem na alocação de recursos, apostarem mais candidatas potenciais. O que a gente viu muito na outra eleição foi eles apostarem, botarem mais dinheiro em candidatas excepcionalmente competitivas. Então, candidatas que já estavam nas vagas. Então, e de fato, assim, alguns partidos, eu acho até isso interessante de olhar, mesmo, como foi o caso do MDB, por exemplo, mesmo com forte alocação de recursos, ele teve um problema na reeleição, assim como o PSDB. Foram dois partidos que tiveram algumas questões, embora o PSDB tenha eleito muitas mulheres, o maior problema, na verdade, foi no MDB, que ele colocou recurso e ele não conseguiu. Aí acho que pode ser por essa, como eu falei, né, esse chacoalho de sistema, que você está querendo novos nomes e tudo isso. Elas podem também ter sido prejudicadas, né? As próprias mulheres. Mas eu acho que a gente ainda vai ver o que vai acontecer, mas dinheiro é importante para a mulher se eleger. Assim, a questão da Teresa Sachet mostra muito isso.
e do Bruno Speck. O dinheiro ele é um ponto fundamental, porque ela precisa ser conhecida, e aí também misturando outras referências, ela precisa ser conhecida, e ela precisa ser, como tenho falado muito isso com a Mariana Borges, ela precisa ser uma vencedora no sentido de, ela tem que ser entendida como alguém que tem a capacidade de vencer. Isso que a etnografia tem mostrado, enfim, as entrevistas, ela precisa ser observada pelo eleitorado como alguém com capacidade de vencer, porque as pessoas querem votar no candidato que vai vencer. Como a mulher não é vista como tal, então o dinheiro ajuda, porque ter bandeira, ter nananá, tudo isso indica uma candidata com muitas chances, né? Aí homem ou mulher, mas no caso da candidata, ela precisa ser vista como alguém que tem essa capacidade de ser eleita, né? Ela de vencer. Agora, você acha que ela não é vista, muitas vezes, por ser mulher ou porque... e aí o eleitor já tem um certo tipo de, digamos, preconceito em relação a candidatas mulheres, ou pelo fato de que, sendo uma candidata mulher, historicamente, recebe menos recursos? Acho que o segundo caso, enfim, certamente ocorre. Mas você acha que mesmo quando ela recebe mais recursos, essa percepção do eleitor ainda é uma percepção, digamos, que carrega uma certa história aí de não olhar para as mulheres na política da mesma forma que olha para os homens? Posso pegar carona e fazer uma pergunta também para a Deb? Pode, claro. Porque uma coisa que eu fiquei pensando é que essa decisão de que 30% precisam para as mulheres também pode ter impactado o momento da campanha que elas recebem recursos. Porque uma coisa que eu comecei a observar é que tem alguns candidatos que até recebem recursos, mas o recurso chega para eles no fim da campanha, na última semana de campanha. E aí eu imagino que você faça muito pouco quando o recurso chega no final da campanha, né? E na hora que você diz, olha, não, você precisa alocar, antes da eleição começar, eu já sei que eu preciso alocar recurso para a mulher, talvez essas candidatas podem ter recebido recurso no momento mais cedo da campanha e tido mais chance de se programar, de fazer uma aplicação mais racional desse recurso, que também pode ter impactado no resultado. Então, vou começar pela Lara e vou voltar para você, Cláudia. Então, assim, começando por essa pergunta, fiz uma pesquisa grande com a Malu Gato, com o Guilherme Russo, e a gente entrevistou nessa pesquisa várias candidatas mulheres, na verdade 50, em 2 etapas. Antes das eleições e depois das eleições. E era quase uma unanimidade que todo mundo recebeu recurso. Candidatas competitivas, candidatas não competitivas. Competitivas eu estou chamando de candidatas que quase chegaram, né? Elas receberam na última semana. Na última semana, várias. Não foram poucas, não. Eu diria que a maioria não recebeu a tempo. Foram exceções as que receberam, porque minha pesquisa é muito em torno dessas candidatas novatas, né? Eu trabalho muito, então estou sempre em diálogo. A maioria recebe na última semana, porque ela recebe as sobras. E muitos partidos, o partido é um pouco generalizado demais, muitos partidos fazem isso porque elas não conseguem gastar e elas devolvem, isso volta para o fundo partidário e vai pagar, eu não sei como isso é feito legalmente, assim, os trâmites legais, mas várias me relataram isso. Eles querem que eu não pegue o dinheiro e esse dinheiro acabe indo para voltar e pagar dívidas de campanhas. Como isso é feito, essa engenharia, digamos, legal, eu não sei. Mas elas todas narram isso de forma sistemática, mulheres candidatas. Mas talvez eu tenha uma situação, eu dou o dinheiro no final, ela não vai conseguir gastar, resultado, ela é obrigada a me devolver. É algo assim? Isso. É exatamente isso. Assim. Ela não consegue gastar, ou então, assim, candidatas que já estão mais ligadas na questão da política, falam assim, eu peguei esse dinheiro e fiz uma carreata. Ela pega e faz o que dá ali, entendeu? O que ela conseguir alocar, ela aloca, mas muita coisa chega no final. E no final, por mais que a última semana seja fundamental, seja importante para uma campanha, ela não vence uma campanha ali. Ela precisa ter feito campanha antes. E aí você vê todo tipo de narrativa dessas mulheres, assim, sobre como não fizeram a campanha sem o dinheiro. Né? Assim, então tem toda essa... E como são candidatas novatas, também não tem tanto apoio das pessoas que estariam interessadas em prestar cargo e tudo isso, porque é um risco, né? A não ser que seja da família, isso. Voltando, então eu acho que se tiver previsibilidade desses 30%, se eles vierem de uma maneira
mas isso ajuda a estruturar uma campanha, com certeza, assim, se isso vier antes e não em cima como veio. E eu acho, e aí assim, nessa mesma pesquisa grande que a gente fez essa pesquisa, uma pesquisa enorme para o Instituto Update, uma das coisas que a gente fez grupos, meu Deus, fugiu a palavra, os grupos de... Grupos focais? Focais, a gente fez os grupos focais, fizemos 10 grupos focais, São Paulo e Bahia. E foi muito interessante a gente observar o que as pessoas falavam de mulheres. A gente tinha uma pergunta, que eu sempre quis fazer essa pergunta, falei, agora é a grande oportunidade, que era assim, quem você vota e quem você acha que vai ganhar. Então a gente fez isso para mulheres, pessoas LGBTQ, e fizemos isso para negros. Então você perguntava assim, se tiver um candidato assim, essa situação hipotética, quem você vai votar? Era quase unanimidade, que as pessoas votavam na mulher, no negro, e o candidato LGBTQ tinha um pouco mais de fluidez, dependendo muito de relação com religião e tudo isso, então tinha um porém. Mas a mulher, todo mundo votava na mulher, dizendo, ela é mais honesta, ela é menos corrupta, ela cuida, todas essas coisas que são muito atreladas ao feminino, né? A gente chama de sexismo benevolente, tem essa palavra aí. E aí, quando a gente perguntava, e quem vai ganhar? Aí era o homem, era o branco, e era o não LGBTQ, né? Enfim, era uma pessoa heterossexual. Então, eu acho que a gente ainda tem que entender melhor como funcionam esses mecanismos. Eu tenho uma suspeita, assim, que eu ainda não estudei só com o tempo, que é que a gente sempre faz o mecanismo primeiro da vitória e o segundo da opção. É quase como se fosse inconsciente, a gente nem considera. E aí, nisso, as mulheres, certamente, como a gente não vê a mulher como uma pessoa da política, né? A gente vê como uma estranha da política, a gente acaba não considerando menos essa candidata como uma candidata competitiva e que vai executar e que vai ter força. E o que elas relatam nas entrevistas que eu fiz com candidatas que foram eleitas é que elas continuam sofrendo desconfiança no cargo, né? Elas têm o cargo e falam, ela não vai ter capacidade de prefeitas, porque eu trabalho muito com política local. Então, assim, ela não vai ter capacidade de peitar o presidente da Câmara, que normalmente é alguém que está lá há anos, uma liderança da cidade, ela não vai ter capacidade para isso. Ou, ao contrário, se ela está na Câmara, ela não vai ter capacidade para brigar com o prefeito. E eles entendem, de alguma forma, que tem que ter esse equilíbrio de poder. Acho que ainda é um caminho, mas eu sou mais otimista que pessimista. Acho só que vai ser lento, mas eu acho que a gente ainda tem chances aí. Agora, uma coisa muito interessante que você apontou é essa coisa de que entram mais mulheres na política. Claro, são eleitas mais mulheres, né, para ser mais exato, quando você tem grandes processos de renovação. Então você falou aí da Constituinte, falou da eleição do Lula, mencionou agora a onda bolsonarista, né, com o PSL. A minha dúvida é a seguinte, se você tem uma interpretação sobre isso. Entram mais mulheres nesses momentos, porque momentos de renovação são momentos em que as pessoas querem algo novo, e mulher, como não tem tanta mulher na política, vira algo novo, porque se não tem muita, é novo, né? É diferente do que está aí. Ou você entende que simplesmente o que acontece é que você tem digamos, abre-se espaço, né? E aí não é só porque as pessoas buscam algo novo, mas porque na medida que você tem a saída de quem já está estabelecido, porque há um processo de renovação, abre-se espaço, os não estabelecidos conseguem entrar, não só porque tem esse apelo de novidade para o eleitor, mas porque, digamos, quem tinha mais poder passa a ter menos, e aí, digamos, cria-se um certo tipo de condição de entrada que antes não estava disponível. Como é que você interpreta esse fator? Porque eu achei muito interessante isso. Eu acho que a gente tem algumas coisas assim que eu tenho insistido muito até... Eu tenho, meu pensamento é todo meio interdisciplinar. Então, assim, ao olhar para a história, o que a gente vê é que quando você tem novos movimentos, as mulheres aderem a esses movimentos. Então, seja na Revolução Francesa, seja na Revolução Mexicana, seja na Revolução Russa. As mulheres estão ali porque elas estão participando dos movimentos novos. Porque como elas estão fora do poder, do status quo, elas falam que, opa, estou entrando aqui. E elas participam.
E você tem, então você tem elas vêm com o movimento, elas vêm com o novo, né? Você tem uma questão de ausência. Então vamos considerar, pensando no Congresso Federal, é porque como foi para um caminho que a gente não gosta tanto, é sempre muito difícil de pensar, mas essas mulheres ultraconservadoras, elas não estavam ali tanto, né? A gente não tinha figuras tão fortes, tão representadas como a Janaína Pascoal, Bia Kicis e tal. E elas, então eu acho que é um processo conjunto. Você tem tanto a questão do próprio ficar mais poroso a essa mudança, você vai reeleger uma série de pessoas, mas você também tem, gostando ou não do movimento que está vindo, as mulheres estão ali participando, elas vêm junto, elas fazem parte daquela onda, né? PSL e PT elegeram percentualmente, em termos dos deputados federais, o mesmo percentual, desculpa, e número também de mulheres, mas elas vêm junto. Então, eu acho que os dois processos funcionam de forma concomitante. Ou seja, você tem as pessoas querendo mais mulheres porque elas querem a renovação e elas entendem que o poder está ali naqueles homens, então eu quero mais mulheres. Então, aparece muito, nesses grupos focais mesmo apareceu isso que eu falei, né? As mulheres são mais honestas, as mulheres cuidam mais, as mulheres... Aparece isso assim como uma forma de você optar pelo voto das mulheres olhando como se elas não fossem cometer os mesmos erros disso da política. Então, tem uma coisa complicada aí que é do redesenho do próprio fazer político e da representação. Você vai discutindo, você vai questionando e vai agindo em torno disso, né? Assim, eu quero mudar a política, eu quero eleger mais mulheres, por quê? E aí você atribui uma série de características às mulheres que a gente nem sabe se são reais. Eu costumo dizer que mulher não é corrupta porque ela não está no jogo de poder, né? Elas não são mais do mesmo, né? Não, e ela não é convidada. Sim, é isso que eu tô falando. Não tem oportunidade, né? Não estava lá. Nós não sabemos. A gente vai saber quando começar a ter mais gente, é que a gente vai descobrir se de fato as mulheres não são tão corruptas assim. Mas enfim, eu acho que é um mix. Eu acho que é um mix e também nessa eleição especificamente de 2018 teve a questão do dinheiro que também foi relevante. Eu acho que tentar ver assim, né? Eu acho que gênero é sempre uma coisa que você vai tentando estudar, tentando entender o conjunto da obra. E eu acho que a gente está num momento, ainda tem mais um complemento. A gente vive os últimos anos de muita mulher na rua. Então, o movimento... É porque a gente pensa o movimento feminista desde o ponto de vista da esquerda, muito fortemente. Mas está tendo um movimento entre as mulheres liberais de maior participação das mulheres e maior... Aquela palavra que elas gostam muito, empoderamento das mulheres, que é muito forte. Assim, eu fui num evento do DEM do Espírito Santo, em homenagem à Lara, Estado da Lara. Não, pelo Estado, que eu tô falando. Mas eu fui num evento de mulheres... Eu já estava achando que ela tinha se filiado ao DEM quando você falou isso. Não, é o Estado da Lara, E aí eu fui num evento lá e elas repetiam, mulheres simples, de uma cidade pequena, repetiam: lugar da mulher é onde ela quiser, lugar da mulher é onde ela quiser. Isso é um movimento que eu acho que não vai mais mudar. Ele não vai ser feminista no sentido que a esquerda entende, que os movimentos sociais entendem, e que elas mesmas se entendem, né? Elas não gostam muito do termo, mas é um movimento de mulheres muito pujante, eu acho, e um movimento das mulheres. Eu não sei se é um movimento de mulheres, mas é um movimento das mulheres muito pujante e que está acontecendo nas elites e nos diferentes grupos profissionais, nas diferentes classes profissionais. Muito bom. Lara, e para os arranjos do ano que vem, hein? A gente falou, enfim, agora das candidaturas mulheres, parece que na tal da terceira via não está aparecendo muita mulher, né? Enfim, o nome da Simone Tebet surgiu recentemente, mas fora dela, continuamos no clube do Bolinha
na discussão da sucessão presidencial. Como é que você está enxergando essas negociações para 2022? Claro, estou falando aqui da eleição presidencial, que é o que mais chama atenção, mas a gente tem também a eleição, enfim, para governador, tem eleição para o Congresso. Como é que você está enxergando aí essas negociações? Cláudio, eu acho que a primeira coisa assim, da terceira via para essa terceira via ser eleitoralmente competitiva, seria preciso que eles se coordenassem, sobretudo porque esses candidatos são muito parecidos, né? Tanto em termos de ideologia política, quanto em termos de perfil fenótipo e socioeconômico. Qual é a diferença do Mandetta, do Dória, quem a gente quiser pensar aqui, o do Ciro Gomes, todos os nomes que a gente vai pensar. O Ciro é um pouquinho diferente, mas são todos homens brancos, na casa dos 50, 60 anos, e que estão num espectro mais conservador. Mesmo o Eduardo Leite, que é um político mais jovem e que assumiu a sua homossexualidade, também em termos de ideias, ele também é um político do espectro mais conservador, né? Ele está no PSDB, mas ele está mais próximo do PSDB do Dória do que do Covas, por exemplo, se fosse para a gente pensar em termos das políticas que implementou enquanto governo. O Sérgio Moro, então assim, eles são todos muito parecidos. O Mandetta tem o mérito de ter questionado o Bolsonaro no enfrentamento da pandemia, mas se a gente olhar com atenção a política adotada no Ministério da Saúde pré-pandemia, é uma política completamente alinhada com os princípios do governo Bolsonaro. Então, assim, também é uma figura conservadora. Eles são todos muito parecidos. O que quer dizer que o eleitor não vai distinguir muito. Por que eu vou votar no Mandetta, ou no Moro, ou no Dória, se todo mundo sair? E isso provavelmente vai fazer com que nenhum deles tenha votação suficiente para ultrapassar, para superar essa polarização que está se insinuando Lula-Bolsonaro. Por mais que qualquer um deles pudesse ter mais chances de derrotar ou Lula ou Bolsonaro no segundo turno, parece que nenhum deles vai chegar ao segundo turno. E também me parece que nenhum partido tem incentivo para desistir de lançar candidatura própria. Porque todos eles podem achar, é a chance da minha vida, se não for agora eu não vou ter outra oportunidade, porque agora o sistema está desestruturado, o Bolsonaro está mal avaliado, a rejeição ao Lula é muito grande, a economia vai estar mal. Por outro lado, a gente tem esse incentivo da cláusula de desempenho do fim das coligações. Os partidos precisam ter candidatos nos executivos que funcionem como puxadores de votos para os candidatos a deputados federais, que ajudem a dar visibilidade para esses candidatos e que ajudem a estruturar o voto na lista partidária, né? E aí é isso, assim, para o cálculo da cláusula de desempenho, que vai limitar o acesso ao recurso público, o que importa é a bancada de deputados federais eleitos. Então, os partidos têm incentivos para lançarem candidatos a presidente e candidatos a governadores, porque esses candidatos eles ajudam a dar visibilidade para chapas de candidatos à Câmara dos Deputados. Então, eu não estou muito esperançosa que a gente tenha uma coordenação e uma terceira via que chegue forte. A gente vai ter a terceira, quarta, quinta, sexta via, vão ser todos mais ou menos a mesma coisa, e provavelmente vão ter todos um desempenho muito parecido com 2018 lá, na casa dos 5% para menos, assim. Então, mas a gente tem que levar em conta esses dois cenários, né? O cenário a oportunidade de derrotar o Bolsonaro, a polarização Lula-Bolsonaro, se eu conseguir furar a bolha e se eu conseguir convencer os eleitores
a coordenarem na minha candidatura, e, por outro lado, eu preciso lançar a candidatura porque meu partido precisa superar a cláusula de desempenho, e se a gente não está no jogo, fica mais difícil para os candidatos ao legislativo. Agora, por outro lado, tem se falado muito da necessidade justamente de unidade, né? Eu entendi o que você quis dizer quando você fala que os partidos têm incentivo para lançar candidatos, né? Agora, eles também não estão fazendo esse cálculo de que se todo mundo lançar, vai todo mundo morrer abraçado? Não faz sentido também considerar isso e aí mudar a estratégia, tentar algum tipo de unidade? Isso não é uma possibilidade dessa terceira via? Cláudio, racionalmente faz sentido, né? Tanto que a gente está aqui falando isso. Mas a questão é quem é que vai retirar a sua candidatura. Se a gente olhar as pesquisas de opinião hoje, eles estão todos muito próximos, com desempenho muito ruim e todos muito próximos. Então, a questão não faz sentido para o PT abrir mão da candidatura própria. Porque o partido foi um polo, acho que ainda é um polo organizador importante da política. O partido entende que ele precisa se mostrar para recuperar o seu espaço na esquerda eleitoralmente, se manter como uma bancada importante no Congresso. Então, o PT não vai abrir mão de ter um candidato próprio. Assim, não faz sentido para a estratégia do partido e para a posição que ele aparece na competição eleitoral. Bem, mas o PT está na frente, né? Então, o PT está na frente. Então, a terceira via. Se eles têm todos mais ou menos o mesmo desempenho, quem é que vai abrir mão? O Dória vai abrir mão para o Mandetta? Assim, por quê? Aí o Dória vai falar, não, eu tenho mais chance de crescer na eleição. Eu trouxe a Coronavac para o Brasil, que foi o que obrigou o governo federal a ir atrás da vacina. A gente só vacinou os idosos porque eu insisti nesse negócio com o dinheiro do estado de São Paulo. Né? Ele tem um bom argumento. O Mandetta, por outro lado, não tem nada a perder saindo candidato. E ainda mais o DEM, se consolidar essa fusão com o PSL, eles vão ter muito tempo de TV, eles vão ter muito dinheiro e eles precisam superar a cláusula de desempenho. Por que eles vão deixar de abrir mão de uma candidatura própria, né? O Ciro Gomes, por que ele vai abrir mão de uma candidatura própria se ele está querendo... assim, não... Então, a questão eles podem até entender que é preciso coordenar, mas eles querem sempre que o outro abra mão da candidatura porque eu sou a melhor opção. É uma tragédia dos comuns eleitoral, né, para esses candidatos aí do campo da terceira via. Ô, Cláudio, posso contar uma curiosidade? Pode, claro. Eu fiz 2 campanhas, uma de Prefeitura do Rio de Janeiro, fiz assim, no sentido de integrei, né, uma de Prefeitura do Rio de Janeiro e a outra de uma outra presidencial. E é muito interessante você acompanhar o que chega de material de pesquisa quando está assim. Porque está todo mundo, o entorno todo, todos os marqueteiros, quem está em volta, quer que a pessoa vá para a campanha. Aquela é a chance da pessoa. Então, chegam as pesquisas. Não, olha só, aqui nesse bairro assim, assado, já percebemos. Olha, o pessoal faz uma mágica com o número, que você fica assim, ó, não estou acreditando. O pessoal faz mágica com o número. Porque de fato, olha só, porque de fato, aí também, vou perdoá-los, perdoá-los todos. É difícil quando está todo mundo empatado, de fato, as pesquisas podem dar uns dados um pouco diferentes, né? Então, assim, isso chega todo dia, chega toda semana e as pessoas vão acompanhando aquilo. E aquilo vai dando gás. E quem está, o entorno, é muito interessante para o entorno que aquela pessoa se eleja, porque é como se fosse aquela pessoa que vai te dar o poder, de repente, instantâneo. De repente, você vai chegar ali no entorno e aquilo vai te... Eu tenho um parente que estava há 20 anos sem trabalho e virou presidente de autarquia no governo Bolsonaro agora. Então, assim, estava há 20 anos, só que ele estava ali naquele entorno. De repente, ele fizeram assim, foi... sobe. Então, assim, você tem um apoio muito grande, eu acho que isso está acontecendo na terceira via. Você vai ter todo mundo dizendo assim, não, mas olha que tem chance, olha por aqui, olha, lembra aí, o pessoal desencava, lembra a eleição de fulano, do governo de não sei onde, aquela eleição da Islândia, foi exatamente isso que aí acontece. Mas eu acho assim,
também por esse lado, acho que também tem muito desincentivo, vamos chamar assim, para eles. Parece por isso que eu falei que parece uma tragédia dos comuns, né? Quer dizer, embora até fizesse sentido talvez uma estratégia cooperativa, porque se um deles, digamos, ganha, imagina-se que ele vai depois montar uma coalizão com os demais para governar. Né? E aí faria sentido, enfim, tentar embarcar aí, sobretudo se eles têm rejeição tão clara aos outros dois, né? Ao Lula e ao Bolsonaro. Mas pelo jeito, enfim, não vão ser capazes de fazer isso. O resultado é que tendem mesmo a morrer abraçados, né? E aí essas informações que eles vão recebendo, enfim, realimentam isso cada vez mais. É muito interessante essa situação, né? Porque parece o oposto do que a gente imaginaria que seria, pelo menos, o racional do ponto de vista mais estratégico, né? Não nessa racionalidade imediata, né? Mas numa racionalidade de mais longo prazo. Eu acho, Cláudio, que tem forças opostas operando aí, né? Assim, por um lado, tem essa ideia de que o Bolsonaro é o mal maior que precisa ser batido e com ele a democracia está em risco e a gente precisa se unir contra isso. Mas a gente já viu que para uma parte significativa dessa terceira via, eu não diria que todos, mas para uma parte delas é tanto Bolsonaro quanto Lula, né? Os dois são equivalentes, eles continuam usando isso. Isso aparece muito claro no discurso do Dória, a gente sabe que para o Sérgio Moro também. Então, assim, um objetivo é não deixar nenhum dos dois se eleger. Por outro lado, eu tenho os meus incentivos individuais de carreira, isso que a Débora colocou, né, os incentivos do meu grupo e os incentivos do sistema. O recurso que o partido tem, a pressão de candidatos aos governos estaduais dizendo um palanque forte presidencial é importante para os governos estaduais porque ajuda a dar visibilidade e os deputados, né, os candidatos ao Senado e a deputado federal e estadual também dizem a gente precisa de palanques fortes no executivo estadual e federal para dar mais visibilidade. Tem a questão do recurso, né? Como que a gente aloca o recurso público, que aí, por um lado, pode desincentivar o lançamento de candidaturas próprias presidenciais, mas, por outro lado, tem gente que diz com um candidato forte ao executivo você aumenta a captação de doações individuais. Então, tem muitas forças antagônicas operando e fica nesse meio do caminho. O racional seria vamos coordenar e vamos lançar um candidato único. Se o objetivo maior é não deixar que seja um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Qualquer um dos dois que saia do segundo turno é melhor para a gente, porque a gente sabe que os eleitores do que ficar de fora não vai convergir para o outro, vai convergir para nós, né? Para esse grupo, para nós. Mas não parece haver nenhum, assim, eu não vejo nenhum sinal que essa convergência possa acontecer. Aliás, e aí tem a questão dos egos e dos interesses regionais. Eu ia até, você falou essa coisa dos palanques fortes, né, que é bom ter um palanque forte presidencial para reforçar a eleição nos estados. Aí eu pensei aqui quando você falou isso, bem, o problema é que mantendo-se essa divisão, o palanque presidencial não vai ser forte, vai ser fraco, né? Porque, enfim, vai ser de um candidato sem muita expressão isoladamente. Se você tivesse, digamos, um único candidato nacional mais parrudo, talvez você pudesse ter um palanque forte. Agora, por outro lado, e eu acho que isso também é o que você falou, né? Ajuda a entender muito por que essa aliança não ocorre. Não necessariamente esses partidos que até poderiam ter interesse em se aliar no nível nacional serão aliados em nível estadual, eles podem estar disputando entre si nos estados, né? E aí cada um quer ter o seu palanque presidencial, ainda que ele não vá ser tão forte quanto seria se fosse um palanque de um candidato com mais potencial de voto, né? E aí, enfim, fica nessa história, né? É interessante até pensar como é que isso vai se refletir nas eleições estaduais, né? E uma coisa, desculpa, Débora, assim, uma coisa que eu vi na minha pesquisa da tese de doutorado é que não é um problema
que um candidato a presidente tem apoio de vários palanques estaduais. Isso acontece, né? No período da polarização PT-PSDB, era bastante comum que um mesmo candidato à presidência tivesse 2 ou às vezes até 3 candidatos ao governo estadual dizendo, olha, eu estou apoiando esse candidato. Eles meio que se organizam estadualmente, é bom para o candidato a presidencial, que tem mais gente no estado pedindo voto para ele, e ao mesmo tempo, estadualmente, está todo mundo tentando pegar carona nessa candidatura com potencial de vitória. Então, eu ia falar do oposto, que eu já vi candidatos com o seu fraquinho e o seu fortão. Então, tinha uma candidata a vereador no Rio de Janeiro, que tinha a vereadora no Rio de Janeiro nessa última eleição, que o partido dela tinha um candidato a prefeito muito fraco. Então, ela tinha o material com o candidato a prefeito e, eventualmente, ela fazia campanha junto com o Eduardo Paes. Do outro partido. Da outra coligação. Exatamente. Né? Da outra coligação, não, era competição. Eu quero dizer assim, o que eu já vi com um candidato era o efeito oposto. A Lara estava falando de um presidente e 2 governadores. Eu já vi uma vereadora e 2 prefeitos, né, assim, de baixo para cima. Que também, os arranjos locais, eles são muito, como vocês dois estão apontando, eles são muito feitos caso a caso, assim, eles querem o palanque forte, mas acho que eles vão... Tem lógicas próprias. Governo, talvez menos, né, mas prefeitura, sim. Porque um candidato a presidente ou um candidato a governador, ele indiretamente financia uma parte da campanha dos candidatos ao legislativo. Né? Esses 70 milhões da campanha presidencial não é só para produzir programa de TV e bancar viagem. Uma parte disso é post de internet com os candidatos locais. Antigamente era santinho físico, né, de papel que a gente distribuía. Mas uma parte significativa dos santinhos não era o candidato a presidente sozinho, é o candidato a presidente com o candidato a governador, com o candidato a deputado federal, com o candidato a deputado estadual, que o candidato a deputado, ele vai entregar o santinho que ele aparece. Eu não quero entregar o santinho do candidato a presidente sozinho ou do candidato a governador sozinho. Eu me distribuo com isso. Então, quando o partido diz, olha, eu vou produzir um post para você pôr no Facebook, Instagram, Twitter, mas não é você sozinho, é você abraçado com o governador ou com o nosso candidato a presidente. Então, tem uma parte do financiamento indireto que esses caras recebem, depende de ter um candidato ao executivo. Na hora que eu não tenho, eu tenho que me virar sozinho para ter todo o meu material de imagem, de divulgação, porque o partido não está me dando isso. Se eu sou um dos privilegiados, um dos escolhidos do partido que vou receber dinheiro e vou receber mais no começo da campanha, eu consigo produzir isso, mas se não, eu estou por minha conta própria, né? Então, tem as eleições, a coincidência das eleições, ela põe um efeito na apresentação de candidatos em toda a cadeia, e a gente não pode esquecer disso. Muito interessante. Muito bem, olha, nosso tempo ruge, né? Não falo nem urge, porque já passou-se aqui 1 hora da nossa conversa. Então, dito isso, eu passo aí para vocês fazerem as suas considerações finais. Como a Lara foi a última a falar agora, eu passo primeiro para a Débora. Débora, por favor, se quiser mais algum ponto que você acha ainda que vale a pena mencionar também, sinta-se à vontade, por favor. Não sei, eu acho que vou fazer então aqui. Já fiz a cientista política, agora eu vou fazer a política. Votem mulheres, procurem. A minha sugestão é que nessa próxima eleição a gente tente ver uma mulher que siga coisas que a gente acredita. Não acho que a gente tem que votar em uma mulher só porque ela é mulher, mas todos os partidos têm que ter ao menos 30% de mulheres, gente. Não é possível que em algum partido não ache. Então é um convite que eu deixo aqui. E, enfim, espero que os partidos também sejam cada vez mais sensíveis a essa questão, entendendo a importância da gente caminhar para isso. Embora eu acho que essa mudança só vai vir via essa próxima reforma eleitoral aí que a Lara falou, que vai acontecer em 2025, não é isso, Lara? Então, quem sabe lá a gente consegue negociar a paridade. Mas foi um prazer estar aqui, eu sempre aprendo demais com vocês. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Débora. Lara, por favor.
Cláudio, eu ando muito pouco otimista, para falar a verdade. Deu para perceber. Então, o que... E eu ando cada vez mais achando que a democracia não é um valor tão arraigado e tão importante para a nossa sociedade quanto eu gostaria que fosse. E os valores democráticos, isso que a gente entende por democracia, né? Porque um dos problemas que eu acho de uma parcela da sociedade, que está refletido no próprio presidente, é a compreensão do que é democracia. Eu ganhei, eu faço o que eu quiser e vocês fiquem aí esperando a vez de vocês. Então, e não é isso que é democracia, a gente sabe. Então, assim, o que eu gostaria era que no próximo ciclo eleitoral a gente pudesse discutir enquanto sociedade por que democracia é importante e por que isso deveria ser um valor maior nas nossas escolhas eleitorais, né? O que isso impacta na nossa vida cotidiana, na implementação de políticas públicas e na nossa sobrevivência enquanto sociedade mesmo. Mas eu também não tenho muita esperança que esse debate vai acontecer e eu acho que o presidente Bolsonaro, com todos os problemas, ele vai ser um candidato muito forte. E se concretizar esse cenário de um segundo turno Lula-Bolsonaro, uma parcela dessa terceira via não vai ter dificuldade em voltar para o Bolsonaro. Como já fez em 2018. Como fez em 2018, mas em 2018 uma parcela desse grupo dizia a gente não sabia quem era o Bolsonaro, a gente não conhecia, mas agora ninguém pode dizer isso. E aí, eu não sei se a nossa sociedade sobrevive a 4 anos de um governo tão caótico. A desigualdade vai aumentar, a nossa sanidade mental vai para o saco, o financiamento da educação, da cultura, do meio ambiente, do desenvolvimento tecnológico, assim, acho que é um retrocesso muito grande, mas... Ainda que quando eu escuto, por exemplo, a Daniela Campelo falando, olha, a economia importa, a economia vai estar muito mal e o Bolsonaro não vai chegar lá tão forte, vendo os estudos sobre comportamento e acompanhando essa parcela da elite, eu estou muito, muito pessimista. Então, em termos de reforma eleitoral, eu acho que o nosso saldo é positivo. A gente podia ter tido um fiasco na reforma, felizmente não, foram poucas coisas aprovadas, dentro do que podia ser aprovado, o que foi aprovado são mudanças bastante razoáveis e que podem ter impactos positivos. Eu estava mais pessimista com essa questão das federações, mas nas minhas conversas recentes, tenho conversado muito com o Avelino, porque a gente teve visões muito diferentes sobre isso. Você e o Jorge Avelino. Ele está me eu e o Jorge Avelino, e acho que ele está me convencendo que não é tão ruim assim, e que os partidos vão ter muita dificuldade em formar as federações por conta desses aspectos que a gente falou, né, mais cedo. Então, é isso. Em termos de regras, o nosso sistema não é um sistema ruim, mas eu acho que a nossa sociedade tem tido valores e eleito, escolhido dar o seu voto, especialmente para presidente, para um presidente que não ajuda nem que o Congresso atue, né? Ainda que a gente eleja melhores parlamentares, fica inclusive difícil para que esses parlamentares consigam produzir um bom resultado em termos de políticas públicas e leis para o nosso país. Então, eu estou pessimista e queria agradecer o convite, sempre um prazer conversar com você, com a Débora. Acho que as reflexões que a Débora faz sobre essa questão da representação feminina são sempre muito positivas. Eu gosto muito de uma fala que ela não fez hoje, mas sobre também reconhecer o papel da diversidade das mulheres, né? Porque tem um grupo dos militantes que diz que eu só reconheço como representação feminina as mulheres que defendem os mesmos valores que eu. E a Débora coloca coisas muito interessantes sobre isso. Eu sempre aprendo demais quando a gente conversa sobre isso, então
Um prazer, obrigada. Mas eu acho que a Débora até falou disso, né? Quando ela fala lá da questão, né, das mulheres, por exemplo, que vêm no PSL, que não tem muito a ver com o movimento feminista tradicional, mais vinculado à esquerda. Acho que é exatamente isso, né? Na hora que ela falava, eu pensava aqui, Bia Kicis, Carla Zambelli, Caroline de Tone, Joyce Hasselman, Janaína Pascoal. A gente está falando de um outro perfil, né? Muito diferente daquele, digamos, das deputadas do PSOL, só para pensar aqui numa contraposição bem nítida aí entre elas, né? Acho que, desse ponto de vista, até acho que a Débora colocou, né, o ponto. Talvez não tenha só explicitado dessa mesma maneira, né? Muito bem. Gente, então, quero agradecer muitíssimo a vocês duas. Acho que a conversa aqui foi super legal, super interessante, esclarecedora a respeito de todos esses aspectos aí, tanto os vinculados ao processo eleitoral, as novas regras, as velhas regras que algumas foram mantidas, outras mudaram, como pensando também nessas perspectivas para o ano que vem. Eu acho que, enfim, a gente sai muito mais, com muito mais informação dessa conversa e muito mais entendimento a respeito desses problemas do que estava antes. Então, dito isso, eu agradeço não só a vocês duas, mas, como eu sempre faço aqui no encerramento, agradeço a quem assiste o canal no YouTube, a quem ouve o episódio também no podcast, e lembrando, como eu também tenho feito ultimamente, que agora tem um blog do Fora da Política Não Há Salvação no site da Carta Capital. Convido a que visitem lá o blog, e dito isso, até a próxima.